Às vezes, o grito mais alto é o silêncio. Meus amigos, deixem essa frase ecoar em seus corações por um momento, porque o silêncio, quando escolhido, tem mais poder do que qualquer palavra desesperada jamais poderia ter. E quando você finalmente se desapega, quando você deixa de perseguir, todo o jogo muda. O que eles pensavam que seria liberdade, rapidamente se torna uma prisão de dúvidas. O que eles pensavam que seria emoção, logo se transforma em vazio. E o que eles pensavam que seria uma melhoria, lentamente desmorona sob o peso da comparação. Agora, antes de mergulharmos, façam-me um favor. Curtam, inscrevam-se e deixem um comentário abaixo, para que possamos continuar construindo essa irmandade juntos. Acredite, você vai querer ficar comigo até o final, porque o que estou prestes a compartilhar mudará para sempre a maneira como você se vê e como os outros te veem. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é uma chama no meio do inverno. Eles foram embora, certos de que poderiam encontrar outra chama, talvez uma que brilhasse mais, talvez uma que fosse emocionante no início. Mas à medida que as noites se prolongam e o frio penetra em seus ossos, eles percebem que nem toda chama aquece a alma. Algumas apenas cintilam e se apagam, deixando-os tremendo no escuro. Enquanto isso, você não se apagou. Você se transformou em uma fogueira crepitante, iluminando todo o céu sem precisar que eles voltassem. Esse é o poder do desapego. Aqui está a mentira que eles contaram a si mesmos. Se eu for embora, posso substituí-lo. Se eu encontrar alguém novo, ele vai desaparecer. Mas a verdade é que você não substitui o que é raro. Você não substitui um homem que trouxe presença, profundidade e equilíbrio. Eles podem rir com outra pessoa, posar para fotos, dar as mãos em público, mas quando o silêncio se instala, quando as luzes se apagam e o barulho diminui, eles sentem a diferença. Eles sentem o peso do que você carregava, a estabilidade que você trazia, a paz que você dava. O desapego muda a história na cabeça deles. Eles esperavam que você continuasse orbitando o mundo deles, esperando como uma rede de segurança. Mas quando você escolhe o silêncio em vez da perseguição, a disciplina em vez da súplica, o respeito próprio em vez do desespero, é aí que a dúvida os atinge como uma sombra que os segue por toda parte. E a dúvida, meus amigos, é a semente do arrependimento. Pense nisso como música. Com você, a vida deles era a música favorita deles, reconfortante, familiar, sempre repetida. Eles achavam que poderiam mudar a playlist e esquecer, mas quando a música desaparece, o silêncio toma seu lugar. Cada faixa nova parece monótona, esquecível, vazia. E, de repente, a ausência da música é mais alta do que a música em si. E, claro, eles vão tentar fingir que estão bem. Eles vão postar fotos, rir um pouco alto demais, agir como se a nova situação fosse melhor. Mas por dentro, eles estão rolando a tela tarde da noite, verificando se você está observando-os, se perguntando por que você não está se abalando, por que não está perseguindo, por que seu silêncio parece mais pesado do que o barulho deles. Essa é a mágica. Você não os castiga. Você se posiciona. Você se torna tão forte que nem mesmo o novo amor deles consegue competir com o eco da sua ausência. Então, vamos definir o tom agora mesmo. Quero que você repita isso em voz alta comigo. Eu me desligo, eu me elevo. Escreva isso nos comentários abaixo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo que você não vai mais abrir mão do seu poder. Clique no botão curtir. Inscreva-se se ainda não o fez. E fique comigo, porque o que vem a seguir não vai apenas abrir seus olhos, vai reprogramar a maneira como você pensa sobre si mesmo, seu silêncio e seu valor. Continue sendo raro. Continue se levantando. Continue inabalável. Número 1.
Eles pensaram que você ficaria onde eles o deixaram. A ilusão mais cruel é pensar que eles melhoraram, quando, na verdade, tudo o que fizeram foi rebaixar suas almas. Meus amigos, reflitam sobre isso por um segundo, porque é aí que a verdadeira dor é mais profunda, tanto para vocês quanto, eventualmente, para eles. Veja, quando eles foram embora, contaram uma história para si mesmos. A história era simples. Ele vai ficar onde eu o deixei. Ele ainda estará esperando nos bastidores, orbitando silenciosamente meu mundo, enquanto eu saio e testo o que mais existe por aí. Essa mentira lhes deu conforto. Essa mentira tornou a partida mais fácil. E no início, você também pode ter acreditado nisso. Você provavelmente ficou sentado lá, percorrendo fotos antigas, revivendo cada momento em sua mente, atualizando a página deles, imaginando se eles sentiam sua falta enquanto sorriam com outra pessoa. Esse medo é forte, não é? O pensamento de que talvez, apenas talvez, eles sejam mais felizes sem você. O pensamento de que o novo amor deles os faça esquecer você completamente. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. O medo é o mentiroso mais barulhento da sala. O medo sussurra: se você não agir, eles vão te esquecer. O medo grita: se você não entrar em contato, eles vão seguir em frente para sempre. E nesse pânico, o que a maioria dos homens faz? Eles perseguem, enviam mensagens longas, explicam, imploram, colocam o coração na mesa, esperando que a vulnerabilidade desperte o reconhecimento. Mas o reconhecimento nunca vem. Por quê? Porque implorar não cria arrependimento, mata-o. Implorar diz a eles que partir não lhes custou nada. Essa é a realidade brutal. Quanto mais você aparece tentando provar seu valor, mais você confirma a decisão deles de ir embora. Então, vamos imaginar isso juntos. Imagine-se como uma fogueira constante em uma noite gelada. Eles foram aquecidos pela sua chama por tanto tempo que esqueceram como era sentir frio. Quando foram embora, convenceram-se de que poderiam encontrar o mesmo calor em qualquer lugar. Talvez no início eles tenham encontrado uma faísca, algo novo, algo emocionante, algo que os distraísse do silêncio. Mas faíscas não duram. Faíscas se apagam. E quando elas se apagam, quando essa nova chama os deixa tremendo no escuro, de quem você acha que eles vão se lembrar? Não da faísca. Eles vão se lembrar da fogueira. Eles vão se lembrar do calor constante que penetrou em seus ossos. Mas aqui está a reviravolta, meus amigos. O fogo de que se lembram já não arde por eles. E é aqui que o desapego começa a fazer efeito. Porque o desapego não é abandono, não é fraqueza, não é fugir ou desistir. O desapego é abandonar a ilusão de que eles podem ir embora e continuar a ter-te como rede de segurança. O desapego é manter-se firme, recusar-se a ser o homem que espera nas sombras, recusar-se a deixar que o teu valor seja uma opção secundária. Não é fácil. Ah, não é nada fácil. No começo, o desapego parece uma perda. Parece que o silêncio está te engolindo por completo. Parece que, se você não entrar em contato, vai desaparecer da mente deles para sempre. Você fica acordado imaginando-os rindo com outra pessoa, postando sorrisos que cortam seu peito, e pensa: talvez eles já tenham me substituído. Mas aqui está a verdade, que desmascara essa mentira. Eles não podem substituir você. Eles podem se distrair, podem fugir do vazio. Mas uma energia rara não é substituída. Ela é lembrada, e é lembrada com mais intensidade quando se vai. É por isso que o distanciamento funciona, porque quando você desaparece, quando você deixa de ser o oxigênio que eles davam como certo, a escassez entra em ação. Pense no oxigênio. Você não percebe quando ele está presente a cada segundo da sua vida. Mas prenda a respiração por 60 segundos
e de repente nada mais importa, exceto o ar. Esse é você. Quando você se desapega, você se torna o oxigênio que eles não sabiam que precisavam até que ele desaparecesse. E o novo amor deles começa a desmoronar sob o peso dessa ausência. Mas não vamos amenizar isso. Vai doer. O distanciamento é uma disciplina que tem dois lados. Você sentirá a dor do silêncio antes deles. Você sentirá que está perdendo o jogo porque não está perseguindo, não está postando, não está provando nada. Você se sentirá impotente enquanto eles exibem sua nova situação online. Mas ouça com atenção. O que você está sentindo não é prova de fraqueza. É prova do processo. O distanciamento é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Cada passo que você dá longe deles parece pesado, mas cada passo está construindo um homem que eles não podem mais tocar. Imagine-se como um farol. Eles deixaram sua costa convencidos de que outro porto os guiaria melhor. Mas quando a tempestade chega, quando as ondas ficam agitadas, o novo porto deles não tem luz. À distância, eles te veem não fraco, não quebrado, mas mais brilhante do que nunca. Esse brilho os abala, porque eles pensavam que você desapareceria sem eles. Em vez disso, você se ergueu. Isso é desapego. Você não se afasta para puni-los. Você se afasta para ressuscitar a si mesmo. Você não fica em silêncio para fazê-los perseguir você. Você fica em silêncio para se curar, para se elevar tão alto que, se eles olharem para trás, mal reconhecerão o homem que você se tornou. E aqui está a beleza. No silêncio, a mente deles faz o trabalho por você. A dúvida se instala. Eles começam a fazer perguntas que nunca quiseram enfrentar. Por que ele não está me perseguindo? Ele seguiu em frente? Ele me esqueceu? Ele ainda se importa? Essa dúvida se torna uma rachadura na confiança deles, e através dessa rachadura, o arrependimento se infiltra. A própria ausência que eles pensavam significar liberdade se torna a prisão que os mantém acordados à noite. Esse é o poder do distanciamento. Ele os faz confrontar a si mesmos. O força a encarar a verdade da qual tentava fugir. Nem todo homem pode ser substituído. Agora, vamos quebrar outra mentira enquanto estamos aqui. Se eu ficar por perto, ele vai ver meu valor de novo, certo? Ficar por perto mantém você como uma opção. O distanciamento faz de você o padrão. Ficar por perto diz a eles que você sempre estará disponível, não importa o que aconteça. O distanciamento mostra a eles que você não é apenas mais um capítulo. Eles fecham o livro e agora não conseguem mais encontrá-lo. E essa verdade, essa realidade, é o que começa a quebrá-los. Então, sim, o distanciamento vai parecer a morte no começo. Mas lembre-se, a morte sempre vem antes da ressurreição. O homem que você era, aquele que implorava, que perseguia, que temia ser esquecido, morre em silêncio. E desse silêncio surge um homem mais forte. Um homem que não precisa de validação, que não desaba diante da rejeição, que não espera por aprovação. Um homem que escolhe, um homem que decide. Então, meus amigos, vamos fazer uma declaração agora mesmo. Digam em voz alta comigo. Eu me desapego, eu me levanto. Escrevam nos comentários abaixo. Mostrem para mim. Mostrem para vocês mesmos. Mostrem para o mundo que vocês não estão mais jogando o velho jogo, que vocês encerraram, orbitando alguém que achava que poderia ir embora e deixar vocês esperando. Vocês não são uma rede de segurança. Vocês são um padrão. E quando você abraçar o desapego, o novo amor deles não terá chance contra o fogo, o farol, o oxigênio que você antes dava tão livremente, porque você não está mais dando isso. Você está guardando para si mesmo. Fiquem comigo, porque na próxima parte vou mostrar como a ausência emocional não é apenas silêncio, é escassez. E a escassez, meus amigos,
é a força mais poderosa do desejo humano. É aí que começa o verdadeiro colapso. Fique raro, fique soberano, continue crescendo. Número 2. A ausência emocional é a verdadeira escassez. As pessoas não sentem falta do que está presente todos os dias. Elas sentem falta do que desaparece de repente. Meus amigos, essa é a verdade a qual vocês precisam se agarrar, porque a ausência não é fraqueza. É a forma mais forte de influência que vocês têm. Quando eles foram embora, não estavam com medo de perder você. Não, eles tinham medo de ficar e ver você permanecer o mesmo. Eles achavam que você ficaria na órbita deles, disponível sempre que o orgulho deles precisasse de um impulso. Eles presumiram que você ainda estaria lá observando, postando frases enigmáticas, jogando migalhas de atenção para eles. Esse foi o contrato silencioso que eles fizeram em suas cabeças quando foram embora. Ele sempre estará apegado, ele sempre será meu, mesmo que eu não seja dele. No começo, talvez eles estivessem certos. Talvez você tenha permanecido. Talvez você tenha verificado a página deles à noite, esperando ver algo, qualquer coisa que provasse que eles não eram tão felizes quanto pareciam. Talvez você tenha repetido conversas, imaginando se uma palavra diferente, um movimento diferente, poderia ter mudado a escolha deles. Essa demora não é fraqueza, é humano, mas também é exatamente o que eles esperavam. Isso os mantinha confortáveis, certos, confiantes de que seu apego nunca se quebraria de verdade. Mas é aqui que a história muda. A ausência emocional. Quando você para de alimentar o ego deles com sua presença, quando você retira o oxigênio da atenção que eles achavam garantido, a escassez começa. E a escassez, meus amigos, é o motor mais poderoso do desejo humano. Pense no oxigênio. Você o respira a cada momento da sua vida e nunca percebe. É invisível, constante, gratuito. Mas prenda a respiração por 60 segundos e, de repente, nada no mundo importa mais do que o ar. Dinheiro não importa, orgulho não importa, amor não importa. Tudo o que você quer é oxigênio. É isso que a ausência emocional faz. Você se torna o oxigênio que eles não percebiam até que se foi. E esse é o colapso do novo amor deles. Veja, o novo parceiro deles pode ser divertido, emocionante, até atraente. Eles podem imitar gestos, podem rir, podem dar as mãos, mas o que não podem imitar é a estabilidade. Não podem copiar a maneira como a sua presença acalmava tempestades, como o seu silêncio estabilizava o caos deles, como a sua energia lhes dava uma sensação de segurança. Presença emocional não é performance, é essência, e essência não pode ser imitada. Aqui está a mentira que eles contaram a si mesmos. Se eu for embora, posso substituí-lo. Amor é só companhia. Atenção, contato físico. Qualquer um pode me dar isso. Mas a verdade é que qualquer um pode dar atenção. Qualquer um pode ocupar espaço em uma foto. Nem todo mundo pode dar estabilidade. E quando sua estabilidade desaparece, a escassez faz com que tudo mais pareça superficial. O novo amor deles começa a parecer frágil em comparação com a profundidade que perderam. Mas sejamos honestos, a ausência emocional não é fácil para você. No começo, parece brutal. Você vai querer quebrar o silêncio, verificar como estão, mostrar que ainda está lá. Você vai sentir uma vontade de lembrá-los do que perderam, de postar algo com um significado oculto, de dar uma dica sobre o seu crescimento. Essa é a tentação. Mas toda vez que você quebra o silêncio, toda vez que você dá oxigênio a eles, você alivia a pressão deles. E o alívio é inimigo do arrependimento. Se você quer que eles sintam isso, você tem que segurar. Imagine o sol. Todas as manhãs, sua luz enche a terra. Quente, confiável, constante.
A maioria das pessoas nunca para pensar, nunca para agradecer, porque ele está sempre lá. Mas e se uma manhã o sol não nascer? Pânico, confusão, frio. De repente, velas e lâmpadas não se comparam. De repente, a ausência de luz grita mais alto do que a própria luz. É isso que sua ausência emocional faz. Ela transforma você de comum em essencial. Ela transforma o que eles consideravam garantido no que eles mais desejam. E aqui está a mudança que você precisa abraçar. Ausência emocional não é sobre puni-los, é sobre recuperar a si mesmo. Trata-se de se recusar a encher um copo que escolheu derramar. Trata-se de ensinar a si mesmo que sua energia não é gratuita, não é infinita. Não é uma assinatura que qualquer um pode cancelar e reiniciar. É um presente. E, uma vez retirada, seu valor se multiplica. Então, sim, meus amigos, vai doer. No começo, você vai lutar contra o silêncio. Você vai se perguntar se eles se esqueceram de você. Mas eis a questão. Você consegue esquecer alguém cuja energia reconfigurou seu sistema nervoso? Você consegue apagar a memória do homem que estabilizou seu caos, que fez o riso ecoar mais profundamente, que deu presença sem condições? Não, você não consegue. E eles também não. O verdadeiro desafio não é se eles vão te esquecer. É se você consegue manter o silêncio por tempo suficiente para que a escassez faça seu trabalho. Porque, uma vez que a escassez entra em ação, o novo amor deles é forçado a ser comparado. E nessa comparação, a sua ausência se torna mais forte do que a presença deles. Então, vamos declarar isso juntos agora mesmo. Digam em voz alta comigo: a minha ausência tem gravidade. Escrevam isso nos comentários abaixo. Mostrem para mim, mostrem para vocês mesmos, mostrem para o mundo que vocês não vão mais distribuir a sua energia como se ela não custasse nada. Vocês não vão mais ser o sol que brilha sem reconhecimento. Você está se tornando a luz rara, que uma vez perdida, não pode ser substituída. Fique comigo, porque na próxima parte vou mostrar por que curar em silêncio não só te torna inesquecível, mas também irreconhecível. E quando eles virem o homem que você se tornou, é aí que o arrependimento se transforma em obsessão. Continue sendo raro, continue calmo, continue soberano. Número 3. Cure-se tanto que se torne irreconhecível. A vingança mais profunda não é vingança alguma. É curar-se e tornar-se alguém que eles nunca mais poderão tocar. Meus amigos, essa citação carrega um peso que vocês precisam deixar pressionar seu peito, porque essa é a parte que separa os homens que ficam presos dos homens que se levantam. O distanciamento os confunde, sim. O silêncio os abala, sim. Mas é a sua cura, essa reconstrução silenciosa, invisível e implacável, que os assombra à noite. O silêncio planta a semente da dúvida, mas a cura rega essa semente até que o arrependimento se transforme em algo do qual eles não podem escapar. Pense nisso. Quando eles foram embora, não se afastaram apenas de você. Eles se afastaram de uma versão de você que achavam que sempre existiria. O cara que respondia todas as mensagens. O cara que tolerava ser meio que escolhido. O cara que ficava acordado à noite revivendo conversas, tentando decifrar sinais confusos. Esse é o cara que eles acham que sempre podem voltar. Eles apostam que ele estará lá para sempre. Mas a cura prova que eles estão errados. A cura enterra aquele cara e ressuscita outro. Mais forte, mais perspicaz, mais calmo, mais soberano. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine um vaso caindo no chão, quebrando em pedaços. A maioria das pessoas, em desespero, pega fita adesiva e cola, correndo para juntar os pedaços para que pareça inteiro novamente. Isso não é cura, isso é performance. Isso é postar selfies na academia para provar que você está bem. Isso é jogar citações enigmáticas na esperança de que elas vejam. Isso
É mostrar ao mundo uma versão colada de si mesmo, ainda frágil, ainda rachada, ainda dependente de outra pessoa, para validar a reconstrução. A verdadeira cura, porém, é diferente. A verdadeira cura pega cada fragmento, um por um, e pergunta: por que isso quebrou? Que parte de mim permitiu isso? E em vez de colar o vaso de volta, você o derrete, você o refaz. Você forja aço a partir do que antes era frágil. Você não se torna o mesmo vaso com rachaduras. Você se torna uma criação totalmente nova. É isso que os assusta. É com isso que nenhum novo amor pode competir. Aqui está a mentira em que eles acreditam. Se eu for embora, ele vai continuar o mesmo. E se eu quiser, posso voltar. E ele ainda estará lá esperando por mim. Errado. A cura prova que a porta que eles pensavam estar aberta foi substituída por uma nova casa, com novas paredes, novas fechaduras e um homem dentro que nem se parece com aquele que eles deixaram. Quando elas batem à porta esperando familiaridade, são recebidas por alguém irreconhecível, alguém que não podem manipular, alguém que avalia em vez de implorar. Mas não vamos amenizar isso, meus amigos. A cura não é glamourosa, não é rápida, não é indolor. A cura é brutal. São noites passadas lutando com sua própria mente. São manhãs em que você sente o peso do silêncio pressionando seu peito. É escolher enfrentar sua dor em vez de afogá-la em distrações. Cura significa sentir tudo plenamente, em vez de entorpecer com dopamina barata, aventuras sem sentido ou rolagem infinita. Cura é ficar sentado no fogo por tempo suficiente para deixar que ele queime quem você era. Assim, quem você está se tornando pode finalmente dar um passo à frente. E sim, haverá dias em que você sentirá saudades. Haverá momentos em que seu peito doerá, em que você se perguntará se a dor algum dia terminará. Você questionará se esse processo está mesmo funcionando. Mas ouça-me com atenção. A dor não é prova de fraqueza. A dor é prova. Você está no processo. É o fogo derretendo o vaso quebrado. É a forja que está te transformando em aço. A dor não é o fim. É a transição. Deixe-me dar outra metáfora. A cura é como construir um castelo. Cada tijolo que você coloca é um novo limite. Cada pedra que você empilha é uma nova disciplina. No começo, tudo o que você vê são escombros e poeira. E parece que nada está mudando. Mas, dia após dia, tijolo por tijolo, as paredes ficam mais altas. E um dia, à distância, eles ouvem falar de você. Veem uma foto, ouvem seu nome e, de repente, percebem que o castelo ao qual antes tinham acesso agora está fortificado, brilhando, vivo, e eles não têm mais a chave. É isso que a cura faz. Aqui está a ironia. O que mais os magoa não é seu corte de cabelo, suas roupas novas ou seus músculos. Essas são mudanças superficiais. O que os abala é quando percebem que o homem sobre o qual tinham controle não existe mais. O homem que costumava se curvar para chamar a atenção deles, que costumava ansiar pela aprovação deles, que costumava desmoronar diante da rejeição. Esse homem está morto. E em seu lugar está alguém que não precisa mais delas. Alguém que construiu uma paz tão sólida que não pode ser comprada, emprestada ou roubada. E é por isso, meus amigos, que a cura te torna irreconhecível. Mas lembrem-se, isso não tem a ver com elas. Não se trata de provar que elas estão erradas. A cura é sobre provar que você está certo. É sobre lembrar que o seu valor nunca dependeu da escolha deles. É sobre recuperar a versão de você que não se encolhe por amor, não implora por atenção, não se perde na presença de outra pessoa. A cura não é para eles, é para você. Eles apenas se tornam um subproduto do seu crescimento. Então, aqui está o que eu quero que você declare comigo agora. Diga em voz alta: eu me curo por mim.
escreva nos comentários abaixo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo que sua cura não é uma performance, é uma ressurreição. Você não está tapando rachaduras, você está reconstruindo os alicerces. Você não está permanecendo o mesmo homem que eles deixaram. Você está se tornando o homem que eles nunca poderiam imaginar. E fique comigo, porque na próxima parte vou mostrar como construir uma vida tão ousada, tão magnética, te torna intocável. A cura prepara o terreno, mas é na construção que o império se ergue. E uma vez que você começa a construir sem olhar para trás, você não apenas supera eles, você os supera em classe. Continue se curando, continue se erguendo, continue soberano. Número 4. Construa uma vida que não olha para trás. A melhor vingança não é a vingança. É construir uma vida tão completa que eles nem saberiam mais onde se encaixar. Meus amigos, quero que deixem essa frase penetrar fundo, porque ela carrega a verdade que a maioria dos homens não percebe. Depois de um desgosto amoroso, você pode se distanciar, pode ficar em silêncio, pode até se curar tão completamente que o homem que eles deixaram não existe mais. Mas se você continuar olhando por cima do ombro, se continuar se perguntando o que eles estão fazendo, com quem estão, se ainda pensam em você, você ainda estará preso a uma história que já acabou. E a dura verdade, se você continuar olhando pelo espelho retrovisor, você vai bater de frente no futuro, que está tentando se desenrolar bem na sua frente. Veja, quando eles foram embora, eles não apostaram apenas em alguém novo. Eles apostaram em você, congelando no tempo. Eles acreditaram que você iria pausar sua vida. Eles presumiram que você ficaria sentado na sala de espera da memória deles, segurando um bilhete para o possível retorno deles. Eles disseram a si mesmos que seu crescimento iria parar, sua missão iria desaparecer, seu propósito iria diminuir, enquanto eles dançavam para um novo capítulo. Essa era a ilusão deles. Mas no momento em que você para de olhar para trás e começa a construir o futuro, a ilusão deles desmorona, porque nada quebra o orgulho deles mais rápido do que ver o homem que eles deixaram para trás se tornar o homem que eles não podem mais alcançar. Imagine estar em um campo vazio. Para quem passa por ali, não parece nada, apenas terra e entulho. Eles passam, talvez até riam, pensando: não há nada aqui, nada vai acontecer. Então, eles vão embora, certos de que o solo em que você está permanecerá árido para sempre. Mas você começa a construir tijolo por tijolo, dia após dia, uma fundação aqui, uma parede ali, uma torre se erguendo onde antes havia apenas vazio. E enquanto eles estão ocupados brincando de casinha em espaços emprestados, você está construindo um reino. Um dia, à distância, eles olham para trás e veem que está fortificado, vivo, intocável. Esse é o poder de construir para o futuro. Aqui está a mentira em que eles acreditaram. Se eu for embora, ele ficará preso. Ele pausará sua vida, esperando que eu perceba o que perdi. Errado. Construir é sua rebelião. Construir é sua prova. Construir é a sua recusa em congelar por ninguém. Porque quando você constrói, você cria um impulso tão poderoso que nem mesmo eles podem ignorar. E a ironia: quanto mais você constrói, menos você se importa se eles percebem. Essa é a mudança. Quando sua vida está se expandindo, quando seu propósito está consumindo sua energia, a opinião deles se torna irrelevante. Mas sejamos honestos, não é fácil. No começo. Construir significa matar a fantasia. Significa abandonar a ideia de que um dia eles verão o seu valor e voltarão rastejando. Significa abandonar o sonho de que o retorno deles é a recompensa pelo seu crescimento. Isso dói, parece a morte, mas a morte sempre vem antes da ressurreição. Você não pode se tornar o homem que está destinado a ser,
enquanto ainda fica olhando para a porta que eles fecharam. Pense na sua vida como um palco. Quando eles foram embora, a cortina caiu e você achou que a peça tinha acabado. Mas o que você não percebeu é que era só o fim de um ato. O público ainda está esperando. A música está crescendo. As luzes estão prontas, mas é você quem tem que voltar ao palco. E quando você fizer isso, não vai se apresentar para fantasmas do passado. Você se apresenta para o homem que está se tornando. É isso que significa construir o futuro. Então, como você constrói? Você começa aos poucos. Você cria rotinas tão fortes que, mesmo nos dias mais difíceis, você pode se apoiar nelas. Você acorda mais cedo, movimenta seu corpo, aprimora suas habilidades, investe em si mesmo, se cerca de pessoas que te desafiam em vez de te esgotar. Você estabelece limites tão claros que ninguém duvida dos seus padrões. E você se dedica a uma missão tão poderosa que te tira da cama, mesmo quando seu coração quer ficar debaixo das cobertas. E aqui está a parte incrível. Enquanto você faz isso, enquanto constrói silenciosamente uma nova vida, eles vão ouvir falar de você, não porque você se exibiu, não porque você implorou por atenção, mas através de sussurros, um amigo em comum menciona seu nome. Uma foto aparece no feed deles. Alguém menciona no que você tem trabalhado, e naquele momento o peito deles aperta, porque o homem que eles achavam que ficaria preso no passado se tornou alguém que eles mal reconhecem. A questão é a seguinte: construir não é provar que eles estão errados. É provar que você está certo. É provar para si mesmo que seu valor nunca esteve ligado à validação deles, que você sempre foi capaz de grandes feitos, mas que o desgosto amoroso foi o catalisador que os revelou. E quando você percebe isso, você para de querer essa pessoa de volta, porque a vida que você está construindo não tem mais espaço para quem se foi. Pense nisso. Eles estão por aí fingindo estar felizes, postando fotos, sorrindo demais, escrevendo legendas sobre seguir em frente, mas no fundo, eles estão observando, comparando. E quanto mais você constrói, mais difícil fica esconder o contraste. O novo amor deles começa a parecer temporário. Sua nova vida começa a parecer permanente. O barulho deles desaparece. Seu crescimento ruge. Mas aqui está a parte mais poderosa. Quanto mais você constrói, mais percebe que nunca sentiu falta deles. Você sentia falta de si mesmo. Sentia falta do homem que abandonou enquanto buscava validação. E quando você o reencontra, mais forte, mais calmo, mais focado. Você não quer voltar atrás. Você não quer forçar alguém a entrar na sua nova história. Você quer continuar escrevendo capítulos sem repetir os erros do passado. Essa é a mudança. Então, vamos declarar isso juntos. Digam comigo, em voz alta: eu construo para mim. Escrevam nos comentários abaixo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo que sua construção não é sobre vingança. Não é sobre validação. É sobre alinhamento. É sobre se tornar o cara que não precisa olhar para trás. Porque o que está à frente é poderoso demais para ser ignorado. Fique comigo, porque na próxima parte vou mostrar por quê. O silêncio não é fraqueza. É o rugido mais alto que eles jamais ouvirão. E quando você dominar isso, o silêncio não vai apenas confundi-los. Ele vai ecoar em suas almas até que eles não possam escapar dele. Continue construindo, continue crescendo, continue soberano. Número 5. O silêncio não é fraqueza, é poder que ecoa. O rugido mais alto é o silêncio que se recusa a implorar. Meus amigos, deixem essa verdade atingir vocês bem no meio do peito, porque é aí que a maioria dos homens falha. Eles acham que silêncio significa derrota. Acham que silêncio significa desaparecer. Acham que silêncio significa ser esquecido. Mas a realidade é esta:
Silêncio não é fraqueza. Silêncio é contenção. Silêncio é estratégia. Silêncio é a arma que os abala mais do que 1000 palavras jamais poderiam. Quando se afastaram, esperavam barulho. Esperavam que você se quebrasse. Esperavam longas mensagens de texto, ligações emocionadas, parágrafos intermináveis tentando desvendar o que deu errado. Esse é o roteiro que eles já escreveram em suas cabeças. Ele vai desmoronar. Ele vai lutar para me manter. Ele vai me mostrar seu desespero. E sejamos honestos. No começo, você quase fez isso. Você ficou pairando sobre o seu celular, digitando e apagando, ensaiando explicações que você achava que poderiam mudar a opinião deles. Mas explicações não despertam arrependimento. Elas dão alívio. As explicações confirmam para eles que ir embora não lhes custa nada. O silêncio, porém, o silêncio é diferente. O silêncio não é passivo. O silêncio cria perguntas. O silêncio é a batida sem resposta na porta, que eles achavam que estava sempre aberta. E a mente humana, meus amigos, não tolera perguntas sem resposta. Imagina estar acostumado a ouvir sua música favorita todos os dias. Reconfortante, familiar, sempre tocando ao fundo. Então, de repente, ela desaparece. Sem fade-out, sem aviso, apenas silêncio. No começo, eles ignoram. Tudo bem, vou encontrar outra música. Mas o silêncio se torna pesado, mais alto do que a música jamais foi. Cada nova música que eles experimentam parece vazia, esquecível, sem graça. É isso que o seu silêncio faz. Ele os força a conviver com suas próprias dúvidas. Aqui está a mentira em que a maioria de vocês acredita. Se eu ficar em silêncio, eles vão achar que eu não me importo, vão seguir em frente e me esquecer. O silêncio é inesquecível porque é raro. Todo mundo implora, todo mundo persegue, todo mundo tenta encher o ar com barulho. Você não. Você desaparece. Você se torna o ponto de interrogação que eles não conseguem apagar. E as pessoas não perseguem respostas que lhes são dadas. Elas perseguem as perguntas que as mantêm acordadas à noite. Mas sejamos realistas. Manter o silêncio é brutal. No começo, parece que você está perdendo. Você fica acordado se perguntando se elas estão rindo com outra pessoa. Se elas estiverem passando pela sua foto sem pensar 2 vezes, você vai pensar: se eu não disser nada, vou desaparecer completamente. Isso é medo. Falando de novo, é o seu ego querendo validação. Mas silêncio não é desaparecimento. Silêncio é presença na sua forma mais elevada. O silêncio diz sem palavras: não estou mais orbitando você. Não estou mais tentando chamar sua atenção. Eu me elevei. Imagine o silêncio como uma parede. Eles achavam que a porta estaria sempre entreaberta, que poderiam voltar quando quisessem. Mas quando voltam, não encontram uma porta aberta. Eles se deparam com uma parede de silêncio. E essa parede os abala, porque o silêncio comunica algo que as palavras nunca poderiam. Acesso negado. O silêncio diz: não vou mais esperar. Não estou aqui para explicar. Não estou aqui para provar. E essa percepção é mais profunda do que qualquer discurso que você poderia fazer. Vamos mudar para outra metáfora. Imagine o sol. Todos os dias ele brilha, quente, confiável, esperado. Eles nunca dizem obrigado, porque acham que a luz sempre estará lá. Mas uma manhã, o sol não nasce para eles. O calor se foi, a luz se foi. Eles ficam no frio e, de repente, percebem que nunca foram a fonte do brilho. Você era. Seu silêncio torna essa verdade inegável. É aqui que a maioria dos homens erra. Eles quebram o silêncio muito cedo, entram em pânico, acham que já faz muito tempo. Eu deveria lembrá-los. Eu existo. Devo mostrar que ainda me importo. E no momento em que você quebra o silêncio, você lhes dá oxigênio novamente. Você alivia o desconforto que deveria fazê-los se arrepender.
Lembre-se disso. Toda vez que você quebra o silêncio, você lhes dá alívio. E o alívio é inimigo do arrependimento. O silêncio funciona porque cria escassez. A escassez cria valor, e o valor cria saudade. Mas só se você mantiver o silêncio por tempo suficiente, só se resistir à tentação de explicar, implorar, provar. Porque o silêncio não é a ausência de carinho, é a presença de autoestima. Então, deixe-me perguntar: o que é mais alto em uma sala cheia? Um grito ou um silêncio que faz todo mundo se inclinar para ouvir? O silêncio? Porque o silêncio força a atenção. O silêncio faz com que eles revivam cada memória, cada erro, cada momento. O silêncio não deixa que eles escapem de si mesmos, e nessas repetições, o arrependimento cresce. Mas aqui está a beleza. O silêncio não é só para eles, é para você. É assim que você recupera sua energia. É assim que você para de despejar em um copo que escolheu derramar. É assim que você se lembra de que sua atenção é uma moeda e você não vai mais distribuí-la de graça. O silêncio é a sua maneira de dizer: não preciso me apresentar para ser valioso, eu já sou. Então, sim, o silêncio vai doer no começo. Sim, o silêncio parece vazio, mas quanto mais você o mantém, mais alto ele se torna. Quanto mais silencioso você fica, mais poderosa se torna sua presença, porque o silêncio não é ausência, é o eco que nunca morre. Repita comigo agora. Diga em voz alta: meu silêncio é poder. Escreva nos comentários abaixo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo ao seu redor que você não tem mais medo do silêncio, que você não implora mais para ser ouvido, que seu silêncio vai ecoar mais alto que o orgulho deles, mais alto que as desculpas deles, mais alto que o novo amor deles. E fique comigo, porque na próxima parte vou te mostrar o efeito espelho. Como o silêncio, junto com a transformação, força eles a compararem. E nada assombra mais a mente humana do que perceber que a melhoria deles não passa de um retrocesso disfarçado. Seja raro, seja firme, seja soberano. Número 6. O efeito espelho. Deixe-os comparar. Nada assombra mais a mente humana do que a comparação. Meus amigos, deixem essa verdade ressoar, porque este é o estágio em que o silêncio e o crescimento unem forças. Para fazer o trabalho por você, você não precisa implorar, você não precisa provar, você não precisa gritar dos telhados. O espelho faz isso por você. E acredite em mim, esse reflexo é implacável. Quando eles partiram, não estavam com medo de perder você. Estavam com medo de ficar e ver você permanecer o mesmo. Eles queriam a emoção de algo novo, algo brilhante, algo que parecesse uma melhoria. E talvez, no começo tenha sido assim mesmo. Faíscas são inebriantes, a novidade é viciante, as risadas vinham com facilidade, as noites eram emocionantes. Eles se convenceram de que isso era melhor. Era o que precisavam. Mas aqui está o problema com as faíscas. Elas não duram. As faíscas desaparecem. E quando isso acontece, o silêncio se instala. E nesse silêncio, a comparação começa. Veja, as pessoas não sentem arrependimento quando você implora. Elas não sentem arrependimento quando você persegue. Elas não sentem arrependimento quando você dá dicas nas redes sociais. Essas coisas só confirmam a escolha delas. O arrependimento começa no momento em que elas são forçadas a comparar, no momento em que olham para a sua suposta melhoria e percebem que ela não se compara ao que perderam. Esse é o efeito espelho. E o espelho é impiedoso. Imagina isso comigo. Elas estão deitadas ao lado de alguém novo. As risadas se acalmaram, a conversa diminuiu, um silêncio paira no ar que não parece o mesmo. E, de repente, a mente delas volta para você. Talvez seja a maneira como essa nova pessoa se expressa. Talvez
seja a maneira como ela bebe sua bebida. Talvez seja apenas o silêncio antes de dormir. Mas nesse silêncio, seu rosto aparece na mente deles, não porque você os lembrou, não porque você os procurou, mas porque o espelho começou a refletir. E, uma vez que começa, não para mais. Mas aqui está a chave. O espelho só funciona se você mudou. Se você ainda é o mesmo homem que eles deixaram, o reflexo é fácil de ignorar. Eles vão dar de ombros e dizer: é por isso que eu fui embora. Mas quando seu silêncio vem junto com uma transformação, quando sua disciplina te tornou mais forte, quando sua energia se acalmou e se elevou, então o reflexo o cega. Porque agora o cara no espelho não é aquele que eles abandonaram. É o cara que eles nunca acreditaram que você pudesse se tornar. E nada dói mais do que perceber que você desistiu de alguém que se tornou tudo o que você secretamente queria. Deixa eu te dar outra metáfora. Pense em você como um piano de cauda. A vida deles tinha ressonância. O som enchia a sala, agitava a alma deles, sacudia as paredes. Mas eles se acostumaram. Eles achavam que poderiam encontrar a mesma coisa em qualquer lugar. Então trocaram você por um teclado de plástico. No começo, parecia divertido, leve, fácil de carregar, empolgante pela novidade. Mas com o tempo, a verdade se torna impossível de ignorar. Não importa quantas músicas eles toquem, o som é superficial, não ecoa, não os emociona. E toda vez que eles tocam essas teclas, a lembrança da sua ressonância os assombra. Esse é o efeito espelho. Aqui está uma mentira em que eles acreditaram. Se eu for embora, ele sempre será o homem que deixei para trás. Posso voltar quando quiser, e ele ainda estará lá. Errado. O homem em que você está se tornando não vive no passado. Ele não fica sentado nas sombras esperando por migalhas. Ele está construindo o futuro. Ele está crescendo, ele está evoluindo. E quando o espelho reflete essa verdade de volta para eles, não é só uma dor. É o fim do orgulho deles. Mas não vamos amenizar isso. A comparação não acontece na hora. No começo, eles vão insistir. Vão postar fotos, forçar sorrisos, escrever legendas, gritando: eu segui em frente. Vão se convencer de que a escolha deles foi certa. Mas o orgulho é frágil. O orgulho grita alto, mas a curiosidade sussurra mais alto. E, eventualmente, a curiosidade sempre vence. Eles vão olhar para trás, vão espiar, vão comparar. E, nesse momento, o silêncio e a transformação funcionam como um golpe duplo. A ausência que eles não podem ignorar e a evolução com a qual eles não podem competir. Aqui está a beleza. Você nem precisa tentar, não precisa postar uma foto bonita, não precisa provar nada. Você só precisa continuar crescendo, continuar construindo, continuar se tornando. E quanto mais você evolui, mais difícil fica para eles não compararem. O novo amor deles começa a parecer um downgrade. Não porque você disse isso, não porque você provou isso, mas porque o espelho não mente. O espelho simplesmente reflete o que é. Pense nisso. Eles estão sentados com seu novo amor, navegando na internet, tarde da noite, e de repente, seu nome aparece. Eles veem uma foto, ouvem um sussurro. Eles percebem que você está mais calmo, mais perspicaz, mais forte do que nunca. O peito deles aperta, porque o homem que eles pensavam que sempre poderiam voltar não existe mais. No lugar dele está alguém raro, intocável, soberano. E o espelho mostra a eles a verdade. Eles não apenas te deixaram, eles te perderam. Mas deixe-me ser claro. Seu objetivo não é fazê-los comparar. Seu objetivo é superar completamente a necessidade de comparação. Porque quando você parar de se importar, se eles percebem, quando você construir puramente para si mesmo, é aí que seu poder se torna permanente. É aí que você deixa de ser uma opção e começa a ser uma lenda na mente deles.
Então, vamos declarar isso agora mesmo. Diga em voz alta comigo: eu me torno o padrão. Escreva nos comentários abaixo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo que você não está mais atrás de comparações. Você não está competindo com o novo amor deles. Você está se tornando a medida que ninguém mais consegue atingir. Fica comigo, porque na próxima parte vamos virar o jogo de novo. O que acontece quando eles voltam? O que acontece quando a curiosidade os leva até a sua porta, só para descobrir que você trocou as fechaduras? É aí que você percebe que o poder máximo não está em fazê-los voltar, mas em decidir se eles ainda são dignos da sua presença. Continue sendo raro, continue crescendo, continue soberano. Número 7. Quando eles voltarem, você decide. O poder máximo não está em fazê-los voltar, mas em saber que você não precisa mais deles. Quando isso acontecer, meus amigos, é aí que toda a história muda, porque a verdade é esta. Quando você se desapega, quando você se cura, quando você constrói, quando você deixa o silêncio e o espelho fazerem seu trabalho, eles quase sempre voltam. Talvez não com o grande pedido de desculpas que você imaginou, talvez não com lágrimas escorrendo pelo rosto, como em alguma cena de filme. Mas eles voltam. Eles testam as águas, eles mandam uma mensagem. Eles verificam se a porta ainda está entreaberta. E nesse momento, tudo muda. Não porque você os recuperou. Não, o poder muda porque você percebe que não precisa mais deles. Eles foram embora esperando encontrar o mesmo homem esperando. O homem que duvidava do seu valor, que tolerava ser meio escolhido, que implorava para ser visto. Mas quando elas voltam, aquele homem se foi, morto, enterrado. Em seu lugar está alguém novo, mais calmo, mais forte, soberano. E nada as abala mais do que encontrar um homem que não reage mais, não persegue mais, não faz mais testes. Imagina sua vida como um reino. Quando elas foram embora, você pensou que as paredes iriam desmoronar. Mas em vez disso, você reconstruiu paredes mais altas, fundações mais profundas, portões mais fortes. E agora, quando eles voltam, não encontram uma porta aberta. Eles encontram um castelo fortificado. E a coroa não está mais nas mãos deles, está nas suas. Você escolhe quem entra. Você escolhe quem se senta à sua mesa. Você escolhe quem ganha o direito de estar na sua presença. Isso é soberania. Isso é poder de verdade. Mas aqui está a reviravolta. Na maioria das vezes, quando eles voltam, você cresceu tanto que eles não se encaixam mais na vida que você construiu. E é isso que mais os abala. Eles achavam que podiam ir embora e voltar quando quisessem. Em vez disso, eles se veem batendo em uma porta que não existe mais. Então, vamos encerrar isso com uma declaração. Repita comigo. Agora eu decido quem fica. Escreva nos comentários abaixo. Mostre para mim. Mostre para você mesmo. Mostre para o mundo que você não é mais um cara esperando aprovação. Você é um cara que escolhe entre muitas opções. E se essa mensagem tocou sua alma, curta, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com um irmão que precisa ouvir isso, porque não se trata apenas deles voltando. Trata-se de você se elevar tanto que a escolha é sempre sua. Continue sendo raro, continue sendo soberano, continue se elevando.